Eu não posso Eu e fazer ele estamos aqui, você tá aqui, ó. No meio do episódio, atenção, emissoras etílicas para o toque de 5 garrafas. Vai ser 5? Pode cansar de novo, pode. Eu achei legal. Não, é porque eu tava pegando a garrafa. Qual que é a minha aqui. câmera? Qual que é Cada um minha- pega um, velho. Tá bom. Deixa eu testar. Nossa. Parou. Quase quebrou o microfone. Que maravilha, né? Pode começar? Qual que é a minha câmera? Essa aqui? Atenção, emissoras etílicas para o toque de 3 garrafas. Quase quebrou. Roda a vinheta. Cleiton, você não teria um abridor de garrafa, não, né? Eu tenho. Você tem? Nossa, que homem preparado. Tá aqui Já atrás. vai abrir, já? A gente vai começar com essa brincadeirinha aqui. O Afonso hoje não veio pra brincadeira. Ele já começou assim. Senhora. Vamos abrir essa brincadeirinha aqui. Enquanto eu pego o abridor, Afonso, você não quer falar para os nossos telespectadores do que se trata essa cerveja? Eu vou falar pra vocês daqui a pouco qual que é a pauta de hoje. Mas antes, vamos fazer uma rodada de agradecimento, né? Ah, boa, boa. Justo? Justíssimo. Então, vamos fazer um agradecimento. Primeiro ao pessoal do My Whisky App. Parabenizá-los que recentemente eles já... Recentemente eles... Steve Carell. Agradecer o pessoal do My Whisky App, o aplicativo do pessoal lá do Rio Grande do Sul. Thank you. Revisões, análises e opiniões sobre whiskies com pontuação e explicação definitiva, corretinha sobre o processo de envelhecimento, que tipo de barril, graduação alcoólica, todo esse tipo de informação se encontra lá. E eles alcançaram, nesse último mês, a marca de 2.000 clientes. Cara, eu tô com umas ideias tudo erradas hoje, não tô sabendo falar nada. Como é que... Usuários. Usuários. 2.000 apaixonados por uísque, acessando os reviews e buscando mais informações sobre os produtos que estão ou que querem provar. Isso é maravilhoso, My App Whisky. É isso, João. Agradecido. Mas tô aqui pra isso. Então, My Whisky App, obrigado pela parceria de sempre e parabéns pela marca de 2.000 usuários. Pode puxar uma palma da edição? Obrigado. Excelente. Próximo patrocinador, nosso queridíssimo Whisky Prime. Oh, yes. Whisky Prime sempre comparece, sempre ajuda a nossa produção. Verdade ou mentira, Cleiton? Verdade. Ele falou que é verdade. Ele falou. Eu vi daqui. Whisky Prime, Valendo. obrigado pela parceria. Cachaçaria, Destilaria Princesa Isabel e Santa Terezinha também. A pauta de hoje, vamos lá. Whisky nacional. E aí? E aí? E aí? E aí? Já tomou? Você gosta? Você sabia que existem whiskies feitos no Brasil? Existe single malt nacional? Existe turfa no Brasil? Será? Essa aí é uma pauta bem legal, né? Excelente Inclusive, pauta. a gente podia falar sobre a turfa que se encontra no Espírito Santo. Tá Sabia disso, João? queimando aí. Mestre Álvaro. Teve Mestre um Álvaro, rolê não é? desse, né? Tem direto. É mestre Álvaro ali, né? Tem, Ali tem. indo pra serra tem uma turfeira Turfeira. grande ali. Se tem pântano, tem turfa, tem história no solo. Antes de começar a falar do uísque nacional e da turfa nacional, João, Pode? você vai abrir ou não vai? Tá difícil? Não, eu tô esperando porque... eu não ia te interromper com esse barulhinho maravilhoso. Senhores, apreciem esta formosura. Casa Roça. Casa Roça. Vou ler a definição então, hein? A Union Distillery traz a representação do mais puro malt whisky na cerveja do estilo English Barley Wine, maturada em barris ex-whisky. É uma cerveja encorpada de alto teor alcoólico e com toda a personalidade e complexidade de uma verdadeira Barley Wine. Que isso. Chique, hein? Chique. A Union... 11.3, né?
É 11.3. 11.3 de graduação. alcoólica. E a 46 IBU. Então, como é que é o... IBU é o grau IBU, de amargor, não é isso? Mas alguém aqui lembraria o que é a sigla IBU? Se você me der 3 minutos, eu lembro. Eu vou agradecer muito a sua memória, sempre infalível. Infalível. Enquanto isso, eu vou servindo aqui. Então, a Casa Roça Barley Wine é uma cerveja... Pode falar, João. Menos que de 3 IBU? minutos. Deixa eu esconder o celular pra parecer que é International Bitterness Units, ou seja, Unidade Internacional de amargor. É isso que quer dizer. Então temos aí um coeficiente de amargor. Casa Roça Barley Wine é uma cerveja... Mostrei já, Mostrou querido. já? Já mostrou. Coisa linda. Mostra lá pra câmera, pô. Casa Roça Barley Wine é uma cerveja feita em parceria com a Union e Que é uma outra destilaria empresa. de uísque. É uma Aqui destilaria, no vai ser Brasil. tema recorrente no episódio de hoje. Vamos falar muito sobre eles. Não vai dar spoiler agora, não. Pode? Mas é uma destilaria brasileira de uísque que fica no Rio Grande do Sul. Fica no Rio Grande do Sul. Brasil. Isso. E tá certo. Pode fazer isso aqui pra beber o Pode, cerveja? vai sair o gás todo, E mas aí? pode. Somos 3 pessoas que... bom. Saúde. Tintim pra não ficar tantão. Saúde pra vocês. Então eu ia dizendo, a Casa Roça é uma cerveja feita não pela Union, mas por uma empresa parceira no Rio Grande do Sul. E aí sim, envelhecida em barris de uísque da Union. Então barris que previamente contiveram uísque em seu interior e logo depois entra essa Barley Wine comissionada, mas não produzida, pela Union. Por que eu trouxe a Casa Roça Barley Wine? Caramba, hein? Que coisa maravilhosa. Temos aqui o mais recente lançamento da Union, que é o Pure Malt Whisky Barley Wine Cask Finish. Então esse é um single malt sem turfa da Union. É o 5º na série de edições limitadas, que eles chamam de Autograph. E ele é engarrafado a 46% de graduação alcoólica. Basicamente temos aqui, no meu entender, me corrijam os mais sabidos. Temos aqui basicamente um single malt Pure Malt Whisky da Union, que depois de sair do barril ex-bourbon entra no barril que antes Da cerveja. tinha Então cerveja eles Barley fazem Wine. Um o intercâmbio, intercâmbio de barril. Perfeito. É igual o caso dos Caskmates. cherries, né? Então A temos indústria aqui o escocesa single malt empresta o barril pra Barley desenvolver. Wine Cask Finish. Legal. Mas isso na cerveja é bem novo, assim, se você pensar, né? De a cerveja emprestar pro uísque, o uísque emprestar pra cerveja. Novo que eu digo, 10 Aqui anos. no Brasil. Não. Aqui no Brasil é novo, mas tem algumas destilarias aí que já fazem isso há bastante tempo. Né? Eu que é diria bastante tempo? que essa... Não sei te dizer isso. Eu diria que essa sinergia, se a gente puder chamar assim, entre uísque e cerveja, já é bem... Tem história na Europa. Tem aquela cerveja que a gente bebeu aqui já, mas não foi ao ar ainda, que é a Oladub, que é envelhecida em barril da Highland Park, que é uma cerveja histórica. E aqui, basicamente, é uma cerveja que vai pro barril do uísque e um uísque que vai pro barril da cerveja. Legal. Essa dobradinha, eu vou ser sincero com vocês, pessoal. A primeira vez que eu vi isso foi no Caskmates da Jameson. Da Jameson. A Jameson tem o Caskmates, tem a IPA, que é basicamente o Jameson normal em barril de IPA, é isso? Isso. E tem o Stout. E tem a Stout. Tem mais alguma? Que eu só sei, lembro dessas. só tem essas duas. E a cerveja usa o barril da Jameson também. Mas essa cultura aí de temperar o barril, né? Com outras bebidas é uma coisa mais atual, né? Que tá criando um conceito e as pessoas estão dando valor a isso, né? É uma Com alternativa, certeza. é uma alternativa que essas bebidas que só usam madeira de carvalho tem, né? De dar uma diferenciada no sabor. Literalmente temperar. a Temperar bebida. mesmo, sem jogar a bebida dentro. A questão da que você levantou, Igor, de ser uma coisa recente, com certeza, os caras começaram a temperar o barril com tudo que é tipo de coisa, né? E a gente vê até, por exemplo, o uso de barril vínico não é tão recente, mas você vê a quantidade de diferentes tipos de casca de uva que estão usando agora para temperar barris. barril. É uma coisa louca. Porque Tem barril... tudo veio do Jerez, né?
Acredito eu que tudo veio dos olorosos ali do Jerez, depois começou a vir um pouco dos vinhos do Porto, aí começaram a pegar outros tipos de vinho e agora cerveja. E daqui também tem os de rum, né? Sim. Os whiskies também usam isso Os daí. barris caribenhos. Os caribenhos, Super em isso alta. daí. Então você tem esse intercâmbio de barril aí. E você vê agora E eu acho que é tem- super válido. De vez em quando aparece aí o uísque que passa em barril de vinho Syrah. Sauterne, vinho Moscatel. australiano. O que a gente vinho falou aqui também espanhol, do vinho Caledônia italiano. 4, né? Que também teve uma passagem por Caledônia 4 teve um. Teve qual um, ele que teve era? uma passagem Era no vinho. Sauterne, cara, não lembro agora. Teve um vinho e deixa realmente um frutadinho. volta aí num dos episódios, a gente tava falando faz do esse Caledônia favor. 4, Faz ele esse- vai falar lá Esse cara sobre que tá o vinho. assistindo, ele não viu esse episódio, então ele vai lá e volta e vê. Faz esse favor pra nós. A É memória o já não tá episódio tão que a gente boa. fala sobre o Dog's Bollocks. Dog's Boggles, The Dog's Boggles. Inclusive, se você não quer ver o episódio todo, que você deveria, tá o vídeo explicativo do Dog's Bollocks lá no Instagram. É um corte? É um corte. Caramba, muito moderno. A gente ajuda o Ajuda. público, o Nosso telespectador. telespectador. Mas vê tudo, é uma maneiro. Hein? Vamos voltar a falar da bebida nacional. O que vocês acharam dessa cerveja aí? Eu achei muito maravilhosa. Inclusive, eu tenho uma denúncia pra fazer. O Igor trouxe castanhas de caju com mel, caramelo, sei lá, e gergelim. Isso ficou muito bom com o uísque que a gente tá tomando aqui. Eu vou ter que fazer a harmonização com essa cerveja, que eu acho que vai dar muito certo. Acho que pede. Posso pede. fazer o SMR? Faça graça. Propaganda isso aí. Corte até, né? no João. Olha o Cleiton rindo ali, olha o Cleiton rindo. Ridículo, né? Eu sei. Bom, então vamos lá. Por que eu trouxe essa cerveja? Deu muito certo. Porque ela é mais adocicada, né? Vamos tentar. Muito legal. Vamos tentar. Não é tão comum a gente poder experimentar a bebida que passa antes no barril e depois a bebida que passa depois no barril. Aqui a gente vai poder fazer um laboratório interessante. Que isso, Será que hein? a gente encontra alguma coisa dessa cerveja nesse whisky aqui? Só provando. Só provando. Então, eu tô encontrando aqui nessa cerveja umas notas bem... eu acho que ela é primordialmente doce. Ela é bem adocicada, Uma né? nota caramelada, bem forte, bem presente. Um pouco de mel também. Açúcar mascavo. eu Açúcar peguei. mascavo. Caramelo, açúcar mascavo. Total. São barris de carvalho, então eu esperava um pouco de baunilha. Sim. Mas não peguei tanta baunilha assim, não. Talvez esse mel aí que a gente tá sentindo. É o mais seja perto esse que floral da baunilha, né? Pra Mas mim também o bem mais perto legal, é isso. bem interessante ela. Vou traçar um paralelo aqui interessante, pelo menos que eu acho interessante. Eu bebi essa cerveja no fim de semana. Estamos hoje terça-feira? Terça-feira, né? Terça. Eu bebi, acho que na sexta-feira, uma garrafa dessa sexta-feira, e achei ela super vínica. Não sei porque ela me lembrou um vinho tinto, um cabernet, alguma coisa assim. Hoje eu já não tô achando mais, acho que era alguma coisa da minha boca. Hoje eu tô achando que ela tá puxando mesmo mais só pro doce. Pro doce. Também concordo. Se eu salvo engano, as Barley Wine, elas têm que ser passadas em barris. Eu acho que não. Eu não A acho gente pode- nada, Estilo eu- Barley. A gente pode dar uma olhada depois. Eu acho que Barley Wine, ela é necessariamente uma cerveja cultivada, produzida nesse sentido assim de produção tão artesanal, que é quase uma cerveja cultivada, né? Com um pouco mais de esmero e com Mais insumos, cuidados. insumos mais bem selecionados e tenta-se chegar, aí sim entra a comparação com vinho, numa graduação alcoólica mais alta do que o comum para cervejas. Então aí você vai ter umas barley wines entre 11% e Consequentemente, maior 13%. quantidade de insumos, né? Opa! E aí tem esse paralelo com vinho. E o que acontece é um produto de muito valor agregado. Então não é raro que seja envelhecida. Sim. Né? Interessantíssimo. Essa aí é uma English Barley Wine. Ela segue a English escola Barley inglesa Wine. Isso daí. de produção de barley wine. Bom. Fica o dever de casa para pesquisar sobre Barley Wine. Eu vou sugerir que a gente faça um corte rapidinho, porque senão, né, o episódio vai se alongar muito, pra gente terminar de beber ela e voltar com isso. Tá Pode bom, ser? pode ser. Daqui a pouco. Estamos de volta. Aê! Pessoal, o que vocês acharam da Barley Wine? Muito boa.
Cara, o retrogosto, né? Pra quem não sabe, o retrogosto ou aftertaste é aquele sabor que fica na boca, né? Depois que você parou de beber, é o que persiste de sabor, né? Então, junto com o olfato, né? Junto com o aroma, ele vai formando sabor na sua cabeça. E fica o vinho, né? Fica um vinho... Fica vínico, né? Fica o final. bem vínico o final. Tem até uma citricidade do vinho, uma acidez do vinho muito interessante. Eu achei interessante, eu não sei absolutamente nada de cerveja, mas eu achei Nem muito eu. Mas de interessante vinho eu aqui entendo. que é Aí eu- uma cerveja com um caráter doce dominante, mas que ganha muita complexidade no longo da degustação. Começa apresentando caramelo, baunilha, açúcar mascavo, alguma coisa puxando pro doce nesse lado, talvez um pouco um doce meio caramelo queimado, alguma coisa assim. Ela traz uma carbonatação muito interessante, e aí entra a minha leiguice, eu diria assim, porque eu vejo que muitas cervejas envelhecidas, eu não sei dizer exatamente se isso é comum, mas pelo menos as que eu bebi, tem pouca carbonatação. Gasificação, né? Eu acho que é a questão da densidade. Carbonatação é quando você O que pra força mim faz carbono muito, dentro. o que para mim Quando faz é muito forçado. sentido, porque ela foi para um barril, ela respirou, perdeu um pouco, né? Não, mas a carbonatação é depois que sai do barril. Ah, é? É, tá. E por que a Barrel Age, enfim, não, eu mas tenho essa normalmente experiência de as as cervejas Barrel Ages que eu bebi, eu achei todas pouco tinham- carbonatadas. Mas eu acho que é por causa do teor alcoólico e a densidade da cerveja, né? Eu justo. acho que ela O acaba gás tem pegando problema de dissolver isso daí em no coisas líquido por conta muito do alcoólico, corpo, né? muito densas. Quando tem muito sólido em suspensão, cria ponto de nucleação, né? Que acaba puxando o gás carbônico. João, corta nessa câmera aqui, ó. Pontos de nucleação. Bem, e aí é uma aquela bolinha cerveja que você doce. vê, né? Aquela bolinha que você vê formando é a bolinha que tá se desprendendo do líquido. Ela não tá Entendi. mais, Entendi. né? Então, o perlage do vinho, o perlage. Mas você falou o perlage. um negócio muito legal, cara. Ela é bem caramelada, né? Doce. Todas as cervejas que eu provei que tiveram passagem pro barril, elas tinham essas nuances doces. Cara, Mas eu esperava mais baunilha do barril, né? Barril de Sim, é um carvalho, eu ponto, esperava né? mais isso. Só que talvez esse doçor que a gente tá pegando meio mel, talvez seja esse floral da baunilha, né? A baunilha é uma orquídea. ele dá uma reforçada, então né? ela traz essa nuance, né? Ele dá uma Floral. reforçada nesse caramelo. E eu achei É que bem ela legal. ganha complexidade porque ela finaliza de uma forma surpreendente. Que é o que o João tava falando, que Afinal ela é vinho. traz Parece que eu tomei vinho aqui, ó. Bastante vínica, uma né? leve Não, e adstringência você mastiga. vínica. Ela é tão densa que você mastiga essa cerveja, Ela é né? encorpada, Você não. né? É quase. Muito legal. É tipo um Blood Mary, que é uma janta, assim. Exatamente. Ela é bem encorpadona, Então, muito maravilhosa. Mais uma vez, agora na câmera número 1. Fica a dica. Barley câmera Wine, Casa Roça. Essa aqui é um produto da Union, você só encontra junto à Union na destilaria, tá? Não vai encontrar em nenhum site, nenhum e-commerce. Tem que ser no WhatsApp lá com a destilaria. Bem, vamos agora pro... Exclusivíssima. Façam a graça, senhores. Exclusive. Sirvam-se. Só água aí. Não é essa, não? Então, Não, esse aqui é enquanto... outro. Não. Esse é o puro malte. Ah, tá. Esse aqui é o Barley Wine Cask Finish. Então, quando vocês se servem, deixa eu falar aqui exatamente, né? Eu falei Gente, que... isso é água com gás, viu? Eu tô virando. Eu Fui virei. eu que coloquei um pouquinho pra você. Eu sei, mas eu tô virando, aí o pessoal, nossa. Não, mas isso aí não era cachaça, não? Não, tinha bolha, cachaça com bolha? Tem sparkling tem, claro cachaça que agora? tem. Sparkling water? Sparkling cachaça. Então eu falei no começo que esse whisky era basicamente o Pure Malt, da linha tradicional de Core Range da Union, que passa no barril da cerveja. Agora eu vou ler para vocês a informação oficial da cerveja. Pode ir falando enquanto eu tô aqui paniquete aqui, ó. Pure Malt Whisky Barley Wine Cask Finish, quinta edição da linha Autograph. Whisky envelhecido por 8 anos em barril de carvalho americano ex-bourbon, finalizado por longos 18 meses Caramba. em barris da cerveja Barley Wine. Então, 8 anos, 18 meses dá o quê? 9 anos e meio? Acertei?
8 anos. bicho, você que sabe fazer conta. Acho Afonso, que- pelo amor de Deus, eu sou de Vou humanas. fazer um chute aqui. 9 Ele é anos e meio. engenheiro. Joga pra... 8 anos e 18 meses. 18 meses. Tem quantos anos aí? 18 um ano e meio, 9 anos e meio. Quantos anos tem? 9 anos e meio. 8 13, anos mais 14, 18 15, meses, 16. 9 anos e meio. É, Tem, então. 9 anos e meio. Eu acabei de fazer essa conta de cabeça. Bom, esperamos encontrar nesse whisky, então, algo caramelado, caramelo queimado, açúcar mascavo, Floral. balatoff, um aspecto floral. Vínico também, né? Pegar vínico não é. O vínico é difícil de pegar no destilado, né? Eu acho assim, eu não Destilado na necessariamente cerveja. criei expectativa de ser um whisky destilado? vínico, mas Você não me não- surpreenderia. É sem se fosse. passagem em barris que tiveram vínico, realmente é. Mas é porque a gente provou aqui, de novo, voltando a esse episódio maravilhoso do como é que é? Bollocks? The Dog's Bollocks. The Dogs Dogs Bollocks. Bollocks. Acho que tinha moscatel, era barril de moscatel, alguma coisa Eu assim. não lembro, não. Ah, era moscatel, era isso mesmo, João, Tem tá que- certo. Muito Mas, ó, se a difícil, gente tiver assim. errado, vai lá e volta lá, assiste de novo. E xinga nos comentários. Isso daí. O comentário ele é importante pra engajar. Então, se você colocar lá Olha que xingando a interessante, gente, eu tô também achando tá o whisky valendo. bastante frutado. Frutado? Banana. Bastante frutado, banana, ok. Mas o que mais me chamou a atenção aqui foi uma uva verde. É legal Caramba. a gente provar um Eu tô destilado sentindo, assim. não tô zoando, tô sentindo um quê de rum aqui. Rum. É? E rum com um tempero assim, um negócio meio Um cajun, assim, spicy spice rum. rum. Cara, em boca ele é definitivamente spicy, eu acho. Com especiarias, Ele tem né? uma especiaria bem presente. Isso, cara. Olha. Que com certeza é do barril de cerveja, né? É porque é muito Imagino que sabor, sim. muita complexidade, né? Sim. Daí ele passa toda essa complexidade da cerveja pro... Então, de um lado temos a um doçura, whisky. doçura da cerveja talvez venha pra cá e pareça o rum, que é um pouco É o que mais faz- adocicado, né? Por causa do melaço. É o que faz parecer essa nota de rum que você tá pensando aí, faz muito sentido. De um lado, então, a gente tem, lá do Rio Grande do Sul, um lançamento chamado Barley Wine Cask Finish. E de Minas Gerais, você traz algum lançamento pra gente aí, Igor? Tem uma madeira aqui que pouca gente gosta, né? Pouca gente. Eu não posso dizer que sou fã desse tipo de madeira, mas guardamos surpresas pra hoje. Entra o meme do Putumuju! Abraço pro Coca que fez a figurinha, muito legal. E pro Pedro, que não tá aqui hoje, tá sendo sentida a falta do Pedro, que adora o Putumuju, e não tá aqui pra se defender, Pedro, desculpa. Saúde, Pedro. Viva Saúde, o Putumuju. Pedro. Viva o Putumuju. Aí, ó. Cara, que rótulo lindo, né? Ó. Vou colocar aqui pra vocês verem. Sem querer cortar o assunto, uva passa eu sinto bastante aqui. Uva passa? Opa. Só pra deixar registrado mesmo. Temos aqui um cartãozinho do Putumuju com uma mensagem de dedicatória? amor. Denúncia! Peguei no pulo do gato, hein, Essa senhor garrafa Igor? aqui, quem deu pra mim e pro meu pai, né? Deu pro meu pai, consequentemente pra gente aqui. Jogou pro foi pai. a Cecil, né? A Cecil mandou. Posso ler? Deixa eu ver. Tem uma coisa demais aí? Eu não... Misericórdia, Jesus. Ah, claro, pô. Pode ler aí. Fala. Agora pode ler. Não. Vou ler o recado da Cecília pro Advalter. Prove, depois me dê a sua opinião. Um beijo da louca da cachaça. Abração, a louca Cecil, da a cachaça. louca da cachaça. Cecília, você está no podcast Etílicos. Obrigado. Então vamos lá. Falar um pouquinho do Putumuju agora. O que é Putumuju que nós estamos fazendo todo este alarde em volta desta palavra tão estranha? Putumuju é um pássaro azul, é isso? O Putumuju é uma madeira, né? Até onde eu sei. E eu não sei tanto assim da história dela, né? Se tem a ver com esse pássaro aí. Eu acho não cheguei a dar uma olhada ainda na caixa, na embalagem, se tem alguma coisa referência a essa é uma arara, né? Uma arara É uma azul. arara, mas a primeira coisa que eu vi foi o dragão, de como treinar o seu dragão. Depois eu... Possivelmente o Pedro ia falar a raça dessa arara aqui, Tá vendo, né? Pedro? Mas eu não sei, mas o Putumuju é uma madeira muito, Perfeito. muito peculiar até, que pra mim sempre me traz lembrança de madeira muito forte, né? Eu gosto de fazer uma referência que é até engraçado, como tudo que eu falo aqui, né? Muita coisa igual o negocinho do xarope
na maquininha de café, né? Vai Dá pra ser fazer suco na engraçado. maquininha de café. Pra mim, me Se lembra muito prepara. gosto de porta-velha da minha avó. Sabe quando você pega a porta-velha, assim, da casa Brudou. da avó, que é muito antiga? Aí você Tem brudou. aquele- Cara, Entendeu? É isso. Madeira velha. existe uma coisa no mundo das bebidas que se chama léxico de palavras, que são as palavras que as pessoas que gostam e provam bebidas combinam entre elas para definir ali, para descrever certas notas de sabor e aroma dentro das bebidas. O léxico do Igor é muito maravilhoso, né? Não é? Tem gosto de lençol, amarelo, no sereno, né? Um negócio assim, impressionantemente específico. Eu gosto disso. Eu acho que o Afonso, a melhor definição disso daí, o Afonso, você estudou na UFES também, né, Afonso? Lá no RU, ele tinha vários diferentes tipos de suco. Só que ninguém chamava dos sucos. Chamar pela cor. Pela cor. Era suco de amarelo, suco de verde. Eu não ia saber suco de chamar, porque eu sou Imagina que daltônico. negócio saboroso. Eu sou daltônico, cara. Eu ia falar o nome errado, eu ia ganhar o suco errado. Mas não ia ter gosto de nada, né? Então tá bom. Igor, de volta ao ponto do putumuju, que você falou que não sabia se estava diretamente ou necessariamente relacionado com a ave retratada na caixa, no tubo e no Você rótulo do leu, e uísque. aí? Vou ler aqui. Mandei. Putumuju é uma árvore natural da Mata Atlântica. Indígenas dos grupos Tupi-Guarani a chamam de araribá, que significa a árvore da arara. Isso motivou a ilustração deste rótulo da série especial de madeiras brasileiras. A finalização do Lamas Malte Whisky em barris de Putumuju trouxe uma nova e inusitada estrutura na complexidade sensorial desta bebida. No olfato, traz aromas silvestres delicados, associados com frutas vermelhas e escuras, com um toque adocicado do caramelo. É uma excelente combinação aromática que estimula a degustação. No paladar, este se revela extremamente diferente do convencional, numa complexa mistura de malte, frutas escuras e toffee. O sabor preenche de forma agradável e elegante todo o palato e o equilíbrio é marcante. O final traz notas, mais uma vez, silvestres e de madeira seca, revelando a sua base de malte maturado no carvalho americano, tudo em uma harmonia leve, agradável e duradoura. Assinado por Casa Lamas. É um locutor, né? É um comunicador, o Afonso. Por isso que ele tá ali no divã, né? Cara, ele é bem spicy, assim, ele é bem picante. Não, mas pera um pouco. Mas você A provou gente tá já? falando do Barley Wine Cask Finish. A gente tá bebendo o Desculpa, anterior. gafe. Pode continuar. Calma, calma. Não, o anterior. Tô falando, mas menino eu tô, tá eu tô falando acelerado. Tô falando desse aqui, cara. É, o Barley Wine Cask Finish. Barley Isso. Wine. Mas a gente também acelerou demais aqui, né? Você começou a falar do isso sem Não, a gente tá bebendo Barley colocar Wine. pra gente provar, E cadê a eu tampa? fiz o paralelo BH, Rio Grande do Sul, Entendi. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, não é nem BH, né? Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Lá em Minas Gerais estão fazendo experimentos com madeiras brasileiras, eis aqui um fruto dessas experimentações. Isso é maravilhoso. No Rio Grande do Sul, temos uma escola, digamos assim, de produção, né? Diferente. Esse é o ponto de hoje. Então demoramos aí quase 30 minutos introduzindo. E aí valeu adendo. A gente tinha combinado que o programa todo ia ser 30 minutos antes de começar. Foi 30 só. É isso, mas é muito difícil. Foi 30 minutos só de introdução. Bem, então vamos lá. A gente pra vai molhar a fazer palavra. daqui a pouco a degustação do Lamas Putumuju. Por enquanto a gente tá molhando a palavra só com o Union Barley Wine. Mas tem edição, né? Tem. Quando tiver edição, vai diminuir 2 minutos aí. E o que vocês já ouviram falar? O que vocês conhecem desses dois produtores aí, Lamas e Union? Eu ou você? Você, né? Manda então. Cara, Lamas e Union são as únicas destilarias que eu conheço brasileiras de single malt, de whisky, né? Então, eu conheço com registro e tudo mais, tá? Produção formal, né? Produção formal. E tem todos os certificados aí, por assim dizer. A Union é uma destilaria muito antiga, né? Muito antiga, já que exporta uma grande parte da produção de whisky dela. E já a Lamas é uma destilaria nova e
que tá fazendo coisas muito interessantes, na minha opinião. Né? Todas as duas têm whiskies bem interessantes. E, inclusive, a Lamas, ela tem um processo de defumação do malte, que não é uma turfa, né? É um processo de defumação mesmo, que é bem legal também. É com eucalipto? Basicamente o que ela faz é ela regermina o malte, né? Então, depois ela pega e coloca esse malte ali com um eucalipto queimando e faz a fumaça para Eu prestei atenção no podcast. essa germinação. Prestei muita atenção, cara. Eu tô muito É o orgulhoso. mesmo processo da turfa, né? Só que não é com a turfa, é com eucalipto. Bacana. É uma bacana. defumação que não é turfada, né? É um processo de defumação bem criativo, né? É, Eu acho que não existe um adjetivo mais bem colocado para definir esse processo criado literalmente pela Lamas, pelo Márcio Lamas, do que criativo. A Lamas é bem criativa, bem né? criativo. Criativo e talvez inventivo. Talvez o inventivo seja mais adequado porque, assim, inventou literalmente, né? Sim. Trouxe um processo novo dentro de um processo tradicional. Tradicional. Ela modificou um pouquinho o processo ali e trouxe uma coisa diferente. E ela também traz muito, né, do que a gente já vê na cachaça, que é essa terceirização da produção dela, né? Você vê vários rótulos diferentes que são produzidos por ela no mercado nacional. A Caledônia aí é uma delas, né? A gente já falou nos episódios anteriores, que ela traz a marca dela, mas ela traz grandes especialistas ou então outros produtores, né? A gente está trazendo aqui o Union também, que teve uma passagem no barril, teve uma utilização de cerveja no barril, mas a gente já tem uma outra versão de garrafa, né, de single malt aí da Lamas, que é a Ouro Pretana, que ela também teve uma passagem em barris de Amburana, que teve E uma cerveja Pória tipo, também, né? eu acho que foi uma Stout. Stout? Eu acho que foi uma Stout. Ou seja, né, ela traz referências e celebra vários momentos diferentes, né? Outras bebidas, pessoas que trazem a personalidade pra dentro dela. Então, Sim. talvez o adjetivo seja generosa. Ela traz referências pra dentro dos seus rótulos. Isso é muito legal. Muito bacana vocês traçarem, digamos assim, essa imagem, esse perfil da destilaria Lamas, da Casa Lamas, como eles se identificam, né? Porque isso está muito alinhado com o que eu vejo, com que é a minha interpretação também, digamos assim, do modelo de negócio, né? Mas e da Union? Vocês já conheciam produtos da Union? Vocês têm uma impressão, vocês têm uma leitura do que é o produtor, como é que é o trabalho deles? A Union é uma destilaria mais tradicional, né? É uma destilaria mais conservadora, Perfeito. né? Chega batendo. A gente concorda demais. Mas, cara, tem uns destilados muito legal. O extra turfado deles é muito gostoso, eu gosto bastante. O Virgin Oak também deles, né? Eu até presenteei um dos meus padrinhos de casamento com a garrafa do Virgin Oak, que eu tinha em casa, né? Eu tenho todas as da Union. E pô, porque eu gosto muito daquela garrafa, né? Então, acho bem legal. Bacana, bacana. João, já tinha provado o Union ou tá entrando em contato pela primeira vez com o produtor hoje? Cara, eu provei... eu entrei em contato, na verdade, com a Union e com a Lamas, acho que com você. Quando a gente se encontrou lá no entreposto da Santa Terezinha. Eu acho que foi comigo. Com você. Com você e depois ele chegou no mesmo Isso dia. daí. Não, eu tinha um monte de garrafa lá. Você eu tinha um monte de ia garrafa teve um lá. dia lá que eu cheguei, o João tava e tava com um isso monte de daí. Foi garrafa o dia que a gente lá, se né? conheceu. Isso. Foi o dia- Que mágico, caramba. E foi nesse dia Blow que eu your também mind. conheci a Union e a Lamas. E o que eu vejo? Já vi outros produtores de whisky no Brasil, pessoas mais, assim, em fase experimental, talvez, mas enquanto rótulo, né, enquanto destilaria e até mesmo reconhecimento do público que bebe whisky no Brasil são as duas maiores, né? Então, eu entrei em contato com esses rótulos que trazem muita informação na garrafa. E isso é muito interessante para quem gosta de beber e quem estuda o que está
degustando, porque tem ali todo o mapa do que eles pretenderam fazer e fizeram. E eles trazem isso para ajudar você também a entender um pouco da história daquele líquido, né? Sim. Então isso vai aguçando mais o sentido e aguçando a vontade das pessoas de provarem e encontrarem aquelas notas ali, encontrarem aquela história ali do processo de produção. Além da arte, enfim. Vocês vislumbram, assim, imaginam um porte de produção? Vocês conseguem chutar assim, eu acho que a Union tem um porte de produção de tanto, a Lamas de tanto. O Igor coisa assim? sabe, o Igor consegue. Cara, eu sei que a Union produz muito, né? É uma potência. É, uma potência. A Lamas eu não sei. Né? Tenho nem ideia. A Lamas exporta, a Union exporta, né? A Lamas não. Então eu vou fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeira, tipo um quiz. Eu vou ficar aqui lançando números. Caramba, vai. Isso, vai. Aí Voa a garrafa toda, né? Inclusive, hoje a gente tá numa mesa diferente, não sei se vocês perceberam, né? Uma proposta a gente tá numa diferente. proposta diferente, num ângulo diferente. Diz nos comentários se gostou ou não, né? Fala tudo nos comentários. A gente já falou, né, isso, né? Pode falar mal da gente também. É de Ninguém graça. liga, não. É de graça. Eu ligo, eu fico muito triste. Você liga? Não ligo não. Então pode falar mal do Afonso. Pode falar mal. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. É o seguinte, Union, alambiques de 6 metros, mas aqui eles estão sendo, eu diria, conservadores, para usar o termo que o Igor usou para descrevê-los agora há pouco. Eles estão sendo um pouco conservadores, tá? Eles não estão contando o alambique inteiro com a panela também. Inclusive, eu não lembro o nome da panela que chama. Mas, enfim, 6 metros. Capacidade entre 16 e 18 mil litros. Baita alambiques de cobre. E uma capacidade produtiva aproximada de algo entre 4 e 5 milhões de litros por ano. E aí vamos falar um pouco de modelo de negócio. Como é que é o modus operandi da destilaria Union? Essa capacidade toda de produção, 5 milhões, 4 milhões e tantos mil litros. E de repente a pessoa que está em casa talvez nunca ouviu falar. A pessoa fala, onde está indo todo esse uísque? Todos esses milhões de litros estão indo para onde? O Igor cantou a pedra. Né? Eu acho que o Pedro já cantou a pedra em algum episódio anterior aí, em algum momento. Não lembro qual. Vai lá pesquisar. Que eles exportam? Tem que pesquisar. O grosso da produção da Union vai pro Japão. Vai pro... Eu acho que Japão é uma ideia interessante, mas assim, é uma empresa muito... Como é que eu vou dizer? Não sei que como preza pela sua privacidade, eu diria assim. Mas então a gente sabe que bastante vai pro né? Japão, mas eles preferem deixar isso na confidencialidade. Então o que a gente pode bater o martelo é que o grosso da produção vai pra Ásia. Tá. Então existe Union Cask Strength vendido na Índia, na Índia, acho que na China. Você pode procurar aí no Google Black Rose. É o Union turfado, engarrafado Cask Strength. Vendido somente na Ásia. Então existe... Eles dizem isso daí? Não, isso aí é descoberta de Google. Cara, isso aí é bacana, porque quando... Posso me estender um pouquinho aqui? Manda. Quando você me pediu pra gente fazer um post sobre rum, eu fui pesquisando sobre muita coisa, né, cara? Eu fui pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E eu descobri que tem um fórum, cara, internacional de rum. E os caras, eles têm cada coisa lá dentro. Falam cada coisa de rum. Inclusive, tem testes lá dentro. Eles têm uma planilha que eles dizem quantas gramas por litro de açúcar tem nos rums. Que isso, gente. Cara, assim, né? Não Galera, sei de qual a informação circula, né? Agora, o difícil da informação que não é oficial é até que ponto podemos ou não acreditar nelas. Tudo é questionável. Tudo é questionável, né? Eu me guio muito por fontes, digamos assim, não oficiais. Mas é sempre delicado, né? E aí, outra coisa que eu queria falar sobre a capacidade de produção da Union, aproximadamente, no máximo,
100% da atividade produtiva, perto de 5 milhões, vocês têm ideia de quanto a Ardbeg produz por ano? É pouco, não é tanto assim não, cara. Pouco quanto? Dá pra chutar se é uma A fração? capacidade produtiva ou quanto que eles produzem? 100? 100 milhões? É. Não é isso não, cara. É muito isso aí. Mas me deixa, eu chutei, ué. Dados, É muito dados isso aí. do site, o portal beleza. scotchwhisky.com, Olha lá. a Ardbeg produz 1.100.000 litros por ano. Cheguei perto. Você falou 100, né? 1 um milhão e 100 eu mil. só errei um zero. Você errou um pouquinho. 2 é. Aí, tô errando tudo de novo. E a Berlauer, ou a Berlot, sabe? A Belau é mais Dá bonita, pra né? chutar que é Eu muito falo mais? Abelauer. A Belau eu acho que produz A mais Belau? que a Ardbeg. Deve Mais produzir quanto? uns 5 milhões, 6 milhões. 5, 6. É. A Belauer é multinacional, assim. Então vamos lá. Um grupo... Nas destilarias escocesas, eu tô Pode falando falar Pernod? informação, eu vou falar a Pernod, referência né? aqui, a Berlau e Ardbeg, informações do portal scotchwhisky.com, capacidade produtiva de Aberlour, aproximadamente 4 milhões ano, Ardbeg, aproximadamente 1 milhão ano. Então olha só que coisa. Temos aqui no Rio Grande do Sul uma destilaria com a capacidade de produção que equivale a Ardbeg e Aberlour somadas, né? Isso aí só pra você entender a magnitude da produção desses caras. É realmente muita coisa. Gigantesco, né? É gigantesco, é muita coisa. Ainda mais porque você pensa assim, a 5 milhões de litros anos na Escócia talvez não signifique tanto. Você pega um Glenfiddich, um Glenlivet, que produz aí 20 e tantos milhões ano, mas em qualquer outro lugar do mundo, 5 milhões é uma potência, cara. É, né? sim. Pra uísque, né? Na Porque verdade- se a gente for falar de produção de destilado, É, aí... Não, pra uísque é assim. E é muito interessante como que a gente tem isso no Brasil e ainda não é tão explorado Conhecido. assim, conhecido. Mas porque também eles não querem tanto o mercado nacional, eu acredito. eu entendo que eles abriram mão do mercado, não é que eles não querem, né? Hoje em dia eles não querem mais, mas Eles já não querem, quiseram. Não quiserem. Então, Não querem. na minha interpretação, a Union tentou já trazer alguns produtos com ticket, ou seja, o preço médio um pouco mais elevado para o mercado, que é o normal de um single malt, um produto realmente de ticket médio elevado, né? E o uísque nacional, como ele é rotulado assim, nacional, um produto de baixa qualidade, ora, se você vai no bar, no restaurante, tem lá no cardápio, uísque importado, uísque nacional, é uma diferenciação entre o produto, teoricamente, o bom e o não tão bom, Sim. né? Na maioria das vezes, todas são importadas. A gente tem esse estigma, né? De que em qualquer produto, não só em bebida, de que o produto nacional é sempre algo de baixa qualidade, paliativo ao produto importado que não é acessível a todos os públicos. Eu Sim. posso até extrapolar um pouco mais. Não só nos destilados. Eu acho que Mas uma eu coisa falei. que eu aprendi no meu mestrado é a gente coloca muito a galera de fora no pedestal. Sim. Então, É o que algumas pessoas chamam de síndrome do vira-lata, né? Mas isso é histórico, né? A gente teve um processo de industrialização muito tardio, então... Só pra deixar claro, não estou sendo xenofóbico aqui não, tá, gente? Não, mas longe disso, a mas- gente historicamente tem essa percepção porque realmente o pensando nas produto que vinha de fora tinha mais tecnologia, tinha acesso a um desenvolvimento industrial de décadas, enquanto o brasileiro ainda tinha maquinário que vinha como sucata de outros países. Então, assim, esse nosso desenvolvimento tecnológico, inclusive, especialmente em bebidas, é muito novo. Então, assim, a indústria que começou a pegar equipamento de ponta, desenvolver tecnologia, produtos que não são só a máquina da indústria tal da Alemanha que quebrou e vendeu quebrado para o Brasil, isso é muito novo ainda. Sim. Quando eu digo novo, não é do ano passado, né? 50 anos, talvez. Bom, e aí que isso resultou numa dificuldade digamos assim, de desova do produto, né? Sim. Se você é um produtor de uísque no Brasil e seu produto é rotulado como um uísque nacional, produto de baixa qualidade, se torna difícil você encontrar o preço adequado para o seu produto. O vinho sempre sofreu muito com isso, né? O vinho nacional é aquele de garrafa de plástico, Sim.
é aquele de baixa qualidade, garrafão, enfim. E a gente Então, E tem aí eu fico pensando... ótimos vinhos. Excelentes, no Vale do Silício. excelentes. Ótimos vinhos, Ótimos cara. vinhos A na gente Ótimos começa a ter vinhos. até áreas com denominação controlada, né? Sim, no Rio Grande do Sul tem No as Rio Grande do DOCs, né? Sul, Tem as São denominações de origem Francisco, controlada. Tem as DOCs aí Sim, surgindo. Então a gente já tem um desenvolvimento muito grande. E aí eu fico pensando no gestor. Imagina você presidir, você gerir a produção de algo tão de qualidade tão nítida, e no mercado onde você está instalado, naquele cenário ali, naquele contexto doméstico, você não encontra o preço adequado para o seu produto. Para, digamos assim, dar um contrapeso favorável à produção da Union, vivemos num país em que o câmbio é extremamente favorável a exportações. O dólar, face a face com o real, É muito forte. bom. Então, se você vai exportar, né, encontrei a solução. E aí esse produtor aqui chamado Union, ele produz um whisky de altíssima qualidade, em grande volume, mas ninguém aqui conhece. Por quê? Porque ele encontrou a solução para o negócio dele na exportação. E aí você tem, então, uma capacidade produtiva de grande porte e um modelo de produção, um modelo de negócio que eu acho que mimetiza um pouco o whisky escocês. Desde a sua concepção, né? Desde o nascimento do produto. Você vê que... qual o nome desse produtor? Union? Union Destilaria? Union? Não. Union Distillery. Então, um produtor brasileiro que percebeu, digamos assim, um enfraquecimento no mercado nacional a tal ponto que ele buscou um nome que mimetiza um produtor escocês, né? E aí eu acho que essa questão de mimetizar o produto, a escola escocesa, é tão visível que a cevada maltada, que se usa para fazer o malte turfado, vem da Escócia. O alambique comissionado para produzir esse whisky veio da Escócia. Então a gente tem literalmente um whisky escocês feito no Brasil, com a qualidade acima da média. Acima da média eu falo assim, em comparação até com alguns produtores de whisky da Escócia, né? Mas isso acontece em muitos países, né? Muitos que pegam países. essa origem escocesa. O whisky japonês, ele é... Sim. Até nos estilos ele é muito parecido, né? O whisky japonês que é tão elogiado com o escocês. e tão caro hoje em dia, né? É. É uma escola escocesa Escola escocesa. com endereço japonês. Exatamente. É isso? Uma dúvida aqui. Você falou que a Union ela trouxe os alambiques, então, da Escócia. Salvo engano, a Lamas produziu os alambiques aqui no Brasil, né? Então, a Union tem 3 alambiques, né? Desse porte de mais de 6 metros de altura e entre 19 mil litros, 16 e 19 mil litros. Desses 3, um é da Forsyths, que é um produtor de alambique para muitas destilarias escocesas. Outros 2 alambiques da Union são produzidos no Brasil. Uma empresa que está no Rio Grande do Sul? Não, Espírito Santo. Eita! Qual é o nome dessa empresa? Santa Efigênia. Efigênia. A Union comissionou a produção de alambiques pela Santa Efigênia, e esses alambiques, eu vou usar a mesma palavra, mimetizam o alambique escocês. É como se eles olhassem o alambique que veio de navio da Escócia para cá, olhassem, estudassem aquilo ali, vamos fazer o mais próximo disso possível. É o que a Union contratou para que eles fizessem, e foi exatamente isso que eles entregaram. Então, se você vê a foto, parecem 3 irmãos, os alambiques. Mas um é escocês e os outros 2 Santa Efigênia. Santa Efigênia, inclusive, um produtor de alambiques muito conceituado. bom, cara. Muito conceituado. Onde que fica? Aí é comigo. Santa Efigênia, salvo engano, em Minas Gerais. Em Minas? Minas Gerais. Então falei bobeira. Eu achava que era do Espírito Santo. Santa Efigênia de Minas Gerais. Eles têm algum... Inclusive, salvo engano, tem um lugar lá que se chama Santa Efigênia, também em Minas. Morei em BH, tem um bairro será chama que- Santa Efigênia. É um bairro, Mas mas será chama que Santa Efigênia, Mas deve o ter uma produtor de cidade alambique também. Santa Efigênia tá na cidade de Santa Efigênia? A gente tá com o Santa celular na mão, Efigênia. né, João? Você é bom nisso. Pode pesquisar, vai. Eu Mas não, bom nisso. eu não Eu faço acredito- isso, não. Não.
Não faço Pergunta não. um negócio aí diferente. Pergunta ao oráculo. Oráculo aí. Não, né? não faço isso não, gente. É tudo de cabeça. Mas Santa Efigênia, até onde eu sei, é Minas Gerais. E, só para terminar de pontuar a questão da Union, o que o Igor falou também é muito importante. É uma empresa muito antiga. Muito. Uma empresa que está aí há 7 décadas. O Bira, né? Que era um fundador, eu acho, ou segunda geração aí de produtores de alambique do Santa Efigênia. Ele faleceu de Covid há um tempo atrás. E hoje quem toma conta, salvo engano, é o Bruno, que é o filho dele, né? Que também é uma pessoa muito capaz, cara. Capaz. Bacana. Inclusive, Bruno, me desculpe aí a confusão, ter achado que vocês ficavam no Espírito Santo. Esse é o bom de não ser especialista. A gente pode falar errado, né? A gente pode falar errado, inclusive, se eu falei os nomes errados aí, a hierarquia errada também, mas... Barra Itaverava. Então vamos lá. Minas Gerais. Só para pontuar essa questão da Union, é uma empresa muito antiga, né? É uma empresa que já está, portanto, num ciclo de vida, num estágio de vida muito avançado, né? Obviamente, isso reflete muito o que eles fazem, né? Por outro lado, em Minas Gerais temos a Lamas, como você falou, Igor, uma empresa jovem, né? Uma empresa que não tem tanto tempo de mercado. Eu perguntei ao pessoal da Lamas e eles me passaram alambiques em torno de 4 metros de altura. Então, não são alambiques, né? Tão Tão pequenos. Mas também não são... E nem tão altos. Não, altos eu acho que não dá pra chamar. Não. Né? Mas Não... pequeno também. Mas não. pequeno também, você vai dizer que é pequeno? Não, e até o destilado que produz não é um destilado tão violento, né? Ao ponto de você falar que é um destilado de um alambique baixinho, né? A capacidade produtiva da Lamas eu vou ficar devendo, mas vocês vão ver que, pelo menos na minha interpretação e no que eu vou falar, eu percebo como 2 empresas que se posicionam no mercado, que se dedicam a fazer algo totalmente diferente. Inclusive, a Lamas... você fez uma comparação de Union Distillery, Uhum. Lamas Destilaria. É isso. Então, a própria empresa se posiciona de uma outra forma no mercado. E aqui eu não estou fazendo julgamento de valor. Não estou dizendo se um é bom ou ruim, nem o outro se é certo ou errado. Estou apenas observando a forma como eles se comunicam com o mercado. Eu estou no mercado, então essa é a minha interpretação. Então, a Lamas é justo o oposto. Uma empresa jovem, uma empresa que produz em capacidade, em volume de produção bem menor, a ponto de a gente poder chamar ela de uma craft distillery, né? Uma destilaria artesanal. E essa capacidade de produção menor resulta em que eles têm um foco totalmente voltado para o mercado doméstico. E isso muda muito no modelo de negócios. Isso, como é que eu vou dizer? Isso repercute muito no modelo de negócio. Você vê que a Union, né? A Union, ela faz o produto dela, ela tem sim alguma coisa no mercado nacional, mas a maior parte dela é exportação. A Lamas, você vê a quantidade de parceria, a quantidade de rótulos que ela tem aqui no Brasil, né? Uhum. E até a utilização das madeiras brasileiras é mais forte. Se você na trouxer Lama, né? só os caledônios, ela tem 4 caledônias. Pois é. Então, só de rótulos Perfeito. caledônios... Você chegou agora no que eu ia pontuar, que é a questão do modelo de negócio. De um lado, lá no Rio Grande do Sul, a Union está mimetizando a produção escocesa, seguindo todo o passo a passo da escola escocesa de produção de uísque. Em Minas Gerais, a Lamas fala, peraí, Moderninha. vamos fazer o nosso rolê diferente? Então, desde a levedura até o barril, passando pelo que nós falamos do processo de defumação, a Lamas vai sempre propor alguma coisa diferente do que se faz na Escócia. Muito Então, legal. levedura. Você vai ver leveduras voltadas especificamente para o uísque, quando você fala de destilarias escocesas. Na Lamas, não. Isso aí. Na Lamas, não. Você vai ver um outro tipo de agente ali agindo na fermentação, que eu não sei qual é, mas eu sei que não é voltado para a produção de uísque e nem de cerveja, que também é comum no mercado. Então, se existisse igual o Scotch Whisky, o Brazilian Whisky, seria mais parecido com o Lamas. Na rotulagem, né, no engarrafamento, Lamas e Union teriam que colocar, se existisse o termo Brazilian Sim, Whisky. mas como terroir. Qual que seria o representante do gênero Como algo Brazilian diferente, Whisky? assim. Seria naturalmente Lamas. Eu também acho, até porque ela traz muita coisa do Brasil. E o Putumuju, tá aí.
E aí, como eu falei, desde a levedura até o barril, passando pelo processo de defumação, a defumação já falamos. Já. É um processo criado pela Lamas para defumar o malte. E o barril, cara? O que eles fazem diferente da Escócia quando se trata de barril? A Escócia só envelhece em barris de carvalho, né? Perfeito. Até onde eu vi, tudo carvalho americano, carvalho francês, carvalho europeu, né? Carvalho americano, carvalho europeu e carvalho ex-sherry, ex-vinho do Porto. Conhaque. Perfeito. É isso daí. Então, Porque os na vinícolas- Escócia é lei. Tá lá, registrado em lei, tem força de lei. Scotch Whisky Regulation. Para você rotular qualquer produto como Scotch Whisky, ele tem que ser envelhecido pelo menos 3 anos em Barris de carvalho. barris de carvalho. Tem que ser carvalho. Tá aqui a Lamas com um barril de Araribá, o Putumuju. Então você vê que em toda a concepção do produto, você tem, digamos assim, uma fuga à escola escocesa, ao passo em que a Union tem uma ideia de seguir a produção que assemelha à escocesa. Então, assim, por que eu quis fazer esse paralelo com dois produtores de uísque no Brasil quando tratamos de uísque nacional? Porque muita gente tende a comparar esses dois fabricantes, sabe? São completamente diferentes. São completamente diferentes, cara. Desde a concepção do produto, desde como eles pensam, de como eles vão se comunicar com o mercado, até o que de fato a gente bebe, tudo eles percebem diferente. Então, aí, por exemplo, tem um cara que pega aqui, ó, Lamas Nimbus. Nesse caso, Nimbus robustos, né? Na versão 54% de graduação alcoólica, que é um uísque defumado. E aqui temos o Union turfado. Turfado. Esse é o turfado. Horas, você vai comparar esses dois produtos? Eu acho que é uma comparação que não faz tanto sentido assim. É comparar Scotch com Bourbon. É exato. Faz muito sentido comparar o whisky single malt com bourbon? Não. Pra mim, não. Pra Eu mim, acho não. que não. Então, Mas- todo o produto gira em torno de um modus operandi, um modelo de negócio diferente. Por que eu tô trazendo esse paralelo, esse contraponto entre esses produtores brasileiros? Porque quem ganha com isso é a é o gente. consumidor. gente. É você, consumidor. Quem ganha é a arte. Então, aqui eu mostrei o Lamas Nimbus robustos e o Union turfado. Aqui temos o Union, que eu nem abri ainda, mas já bebi, que é o Union Pure Malt Whisky Wine Cask Finish. Então esse aqui é, basicamente, esse que saiu desse barril ex-bourbon, Foi entrou pro vinho. numa barrica. Ele tá com uma cor Vínica. A bonita, hein? cor é bem A mais cor vinho, é né? Completamente 100% diferente. natural, não tem adição de corante, não é artificial. Olha. Lindíssimo. Red Dress. E aí falamos de whisky vínicos. Lamas. Gosto muito desse Caledonia 3, cara. Ele tem um pouquinho de defumação, turfa, né? Uhum. Tem. Esse whisky conta com barricas de vinho licoroso, né? Tem o E- porto aqui desenhado, né, cara? Ó, o porto aqui. O cão engarrafado, né? Maravilha, hein? Maurício Porto. Merchan gratuito, hein? É isso aí. E assim, qual o ponto? Tem muita gente que faz julgamento de valor. Tem muita gente que é aquela pessoa assim, extremamente nacionalista, patriota. Vê um cara produzindo um uísque que segue uma escola de produção internacional, que é bem sucedida em mercados internacionais como a escocesa, e fala, nossa, esses caras não têm personalidade, por que eles não tentam criar um processo próprio ou dar um pouco de personalidade ao produto? Gente, a personalidade deles tá aqui. Isso é estilo. Não faltou personalidade, Cada porque um ele fez um escolhe o produto seu. diferente. Né? Eu gosto de Lógico. fazer uma comparação quando a gente fala sobre o tradicionalismo, né? Um feijão com arroz muito bem feito, cara, tem seu Oxe. lugar total, né? É Então, doido, assim, moço? nós somos brasileiros, feijão com arroz, bife, batata frita, cara. Mas um risoto também é uma delícia. Também é muito Um bom. né? risoto e também tal. italiano, uma coisa Pô, não deliciosa, precisa querer raspar um gostar queijo. só de um E trem aí só, tem não. o cara lá do outro lado que vai dizer, nossa, esse cara aqui, por que ele tá fazendo uísque assim, dessa forma? O uísque tem que ser em barril de carvalho, vai ficar uma porcaria. Horas.
Tem gente que gosta, tem Aí a gente que gente não gosta. aí a gente cai na galera que, pô, muita regrinha, enquanto poderia estar É isso, apreciando João, as é grandes isso. diferenças. João, chega batendo. É isso. A galera quer cuspir regra, João. Achou que não ia ter? Achou errado, otário. Então aqui é isso. A gente percebe que são dois produtores com filosofias, com características E totalmente aproveita, diferentes. pô, e aproveita, E celebra tem valor isso. nos dois, cara. Mas Tem esse valor aqui nos dois. continua tendo gostinho da porta da casa da minha avó. Que isso, cara. Cara, eu vou ter que bater lá na porta da casa da sua avó. velho. Ah, rapaz, você vai ver. Você Vai lambeu, lamber você aquela lambeu porta essa assim, porta? Putumuju. A gente falou da cor do isso? Union Winecast, mas olha a cor do Putumuju também. Perdeu né? a linha. Mas essa madeira aí, ela tem essa cor assim, meio seiva de madeira, né? Uma madeira muito forte, né? Muito vegetal. Bom, pessoal, Entendi. Madeira com gosto de madeira. falamos Madeira um bom com tempo muito aqui. gosto de madeira. Entendi. Eu acho que podemos nos despedir e ficar bebendo aqui, já que eu trouxe tão pouca bebida hoje, né? Mas antes de Eu adorei despedir fazer do pessoal, seguinte, ficou curioso? Quer conhecer o produto da Lamas? Lamas, site oficial ou também loja Ambix no Mercado Central em BH. Union se encontra na internet, no site oficial, mas eu recomendo fazer a visita à destilaria no Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. Acho legal também a gente Leva falar a um gente. pouquinho dos nossos patrocinadores aqui de Claro, novo, vamos né? fechar com eles? Vamos fechar com eles. Vai lá, Afonso. Ou o João, né? Qualquer um, quem quiser. Cleiton, fecha aqui, por favor. Fecha nessa Whisky Prime. Coisa maravilhosa. Whisky Prime, agora eu vou sair da caixinha, hein? Obrigado. Eu vou cobrar. Ih, Toda vez eu só agradeço o Whisky Prime, agora eu vou cobrar. caramba. Doutor Osvani Mendes, quando é que o senhor senta aqui na mesa do podcast Etílicos? Queremos vocês aqui. Pra quem não sabe, o Osvani Mendes é o fundador da Whisky Prime, é o cara que traz todas essas taças pra gente. Então, Osvani, chega aí, meu irmão. Vamos tomar uma. Pessoal, Beijo. até mais.